primeira sessão ordinária do segundo semestre, terceiro período, do segundo semestre de 2023, cumprimentando o vereador Beto de Washington, o vereador Wilton, o vereador Zosmo, o vereador Luiz, o vereador Juarez, Enildo do Sindicato, o vereador Roberto Galvão, Marcos Paes, assessores aqui presentes, a imprensa, doutor Jorge Farias. Pedir para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino da nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera em sonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas pontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. A secretária lê a ordem do dia, expediente do dia. De autoria do vereador José Zosmo de Albuquerque Oliveira, projeto de decreto legislativo número 021/2023. Emenda. Outorga o título de cidadão limoeirense ao padre José Ícaro de Lima e Silva. Do vereador José Zosmo de Albuquerque Oliveira, 2 requerimentos. Requerimento número 453/2023. Solicitar da governadora do Estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, e do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido dos mesmos, viabilizar o abastecimento d'água para o Distrito Industrial de Limoeiro, através da represa da barragem no rio Cotungumba, localizado no Cumbe, expandindo-se a tubulação até as imediações do Parque de Exposição de Limoeiro, com a construção de uma estação de tratamento d'água. Requerimento número 454/2022. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção do saneamento básico e calçamento do condomínio Roberto Cerquinho nesta cidade. Do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, 3 requerimentos. Requerimento número 455/2023. Solicitar do prefeito do município de Limoeiro, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, providenciarem o andamento e conclusão da reforma do prédio do açougue público de Limoeiro para funcionamento das instalações do Centro de Artesãos do Vale do Capibaribe, Adalto Heráclio Duarte. Requerimento número 456/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, adquirir para o município o terreiro da Vila dos Cegos e Aleijados de Limoeiro, de propriedade da Sociedade São Vicente de Paulo, de Nossa Senhora da Apresentação, com a finalidade de construir o velório municipal e ampliar o cemitério São João Batista. Requerimento número 457/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a instalação de uma central de monitoramento com câmaras de segurança nos principais logradouros da cidade,
como centro comercial, Praça da Bandeira, entrada da cidade, entre outros locais importantes. Do vereador Daniel Paulo de Moura, 3 requerimentos. Requerimento número 458/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a conclusão do calçamento e saneamento básico do loteamento Guabiraba e das ruas José Ricardo e Severino Vieira, com as respectivas transversais. Requerimento número 459/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a ampliação e reforma do cemitério São João Batista, do Cedro e do chafariz da Praça Pedro Albanês, também naquele distrito. Requerimento número 460/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, providenciar a reforma da Ponte do Cedro e reposição de seus corrimãos, bem como reforma e cobertura da quadra Severino Sabino de Melo, naquele distrito municipal. Do vereador Roberto Marques da Silva, 3 requerimentos. Requerimento 461/2023. Formular apelo ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar o asfaltamento das ruas Alfredo Francisco da Silva e Manuel Tirbúcio, Rua do Cotovelo, nesta cidade. Requerimento número 462/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção dos saneamentos básicos e calçamentos das ruas do loteamento Mota Silveira e da Vila Custódia até a rua São João, nesta cidade. Requerimento número 463/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção dos saneamentos básicos e calçamentos das ruas Isaurita Maria da Silva Morim e José Bezerra de Lima, ambas no loteamento Santana, nesta cidade. Do vereador Marcos André da Silva Paz, 3 requerimentos. Requerimento número 464/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação, José Fernando Melo, e do deputado estadual Gustavo Campos Gouveia, solicitar a compra de um terreno no distrito de Vila Urucuba para a construção de uma creche. Requerimento número 465/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do secretário de Infraestrutura, o senhor Elias Vieira de Melo, uma avaliação técnica de engenheiro e também assinado por responsável pela secretaria a respeito de toda a estrutura e cabeceiras da ponte do distrito de Vila Urucuba. Requerimento número 466/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, do secretário de Infraestrutura, o senhor Elias Vieira de Melo, que informe a esta casa se há possibilidade de se realizar a pavimentação asfáltica do distrito de Vila Urucuba. Do vereador José Nilton Cavalcante, 3 requerimentos. Requerimento número 467/2023. Formular apelo ao prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a cobertura do popularmente conhecido Pátio das Frutas, localizado na Praça Ernesto Cavalcante e da nossa Feira de Banana. Requerimento número 468/2023. Agilizar neste deliberativo a audiência pública com todos os gerentes ou representantes das agências bancárias de nossa cidade, como seja Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander. Requerimento número 469/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do deputado estadual Kleber Chaparral, o reinício das obras do Ginásio de Esporte de Limoeiro, Pernambuco. Do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, 3 requerimentos. Requerimento número 470/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a complementação do asfalto/calçamento e saneamento básico da Rua Frei Estevo, via Chico Raimundo até Zé da Lona, PE 90, nesta cidade.
Requerimento número 471/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, providenciar o asfaltamento da rua Edson Barbosa do Rego, cemitério / Praça Dalto Heráclito Duarte, na Pirauíra. Requerimento número 472/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a construção de um terminal de transporte alternativo de passageiros em nossa cidade. Do vereador Josailton da Silva Arruda, 3 requerimentos. Requerimento número 473/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, providenciarem a colocação de tampas de concreto armado em todas as valas de bueiro do bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. Requerimento número 474/2023. Solicitar da governadora do Estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, e do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido dos mesmos, somarem esforços para a construção de um L-ponto na área do Hospital Regional José Fernando de Salsa de Limoeiro. Requerimento número 475/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura e Serviço Público Municipal, senhor Elias Vieira de Melo, no sentido dos mesmos, providenciar a construção do saneamento básico e calçamento do sítio Cajueiro, localizado por trás do antigo matadouro. Do vereador Enildo de Araújo Souza, 3 requerimentos. Requerimento número 476/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Educação e Esportes Municipal, senhor José Fernando Melo, no sentido dos mesmos, em parceria com a AGRE do Vale do Capibaribe, providenciarem uma extensão do ensino médio para as comunidades de Mendes, Cedro e Ribeiro do Mel, por meio do programa Travessia. Requerimento número 477/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar as substituições das lâmpadas de todos os postes de Mendes e chão das telhas por lâmpadas de LED, principalmente as que se encontram queimadas. Requerimento número 478/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar o pissarramento do trecho da estrada que dá acesso à casa do senhor Joaquim Rocha Ribeiro, mais conhecido como senhor Babai, em Tabuleiro, nesta municipalidade. Do vereador Severino Inácio de Luna, 3 requerimentos. Requerimento número 479/2023. E requeiro a mesma uma reunião em caráter de urgência com o prefeito Orlando Jorge, o secretário de Educação e Esportes, o professor Fernando Melo, a secretária de Assistência Social, a doutora Flávia Melo, secretária de Saúde e a secretária Paloma Sonali, o secretário de Infraestrutura, o senhor Elias Vieira, e o secretário de Agricultura, o senhor José Félix, em prol ao último censo do IBGE, a respeito das comunidades do Sítio Guia, Pitombeira, Parná, Salobra, Espinho Preto, Poço do Pau, Cabeça de Vaga, Campo Grande, Jacaré, Cumbe dos Macacos e Paquivira. Requerimento número 480/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário de Infraestrutura, o senhor Elias Vieira de Melo, a conclusão do calçamento da Avenida Central na comunidade de Vila Mendes, que liga a comunidade de Cabeça de Vaca. Requerimento número 481/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar a iluminação e manutenção da passagem molhada de Gamileira nesta municipalidade. Do vereador Juarez Antônio da Cunha, 1 requerimento. Requerimento número 482/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, no sentido do mesmo, providenciar as substituições das lâmpadas da iluminação pública das comunidades de Lagoa Vermelha e Vila do Apuço por lâmpadas de LED. Do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, 2 requerimentos.
Requerimento número 483/2023. Solicitar do prefeito do município, senhor Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, e do secretário executivo de Indústria e Comércio, senhor Diego Fegali, a implementação de cursos profissionalizantes para esteticistas em geral, como maquiadoras, depiladoras e manicures. Requerimento número 484/2023. Solicitar do presidente do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, o senhor Rivaldo Melo, a construção de um redutor de velocidade na PE 95, nas imediações do loteamento Cidade Jardim, neste município. Concedo os 5 minutos finais para o vereador que quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Neto. Senhor presidente, Daniel, primeiro e segundo secretários, vereador Beto, vereador Hilton, vereadora Zélia, demais vereadores, imprensa, você que nos acompanha de casa, assessores. Senhores, é importante a gente, quando usa aqui desse espaço, tanto agradecer aquilo quando a gente é atendido, e também prestar contas daquilo que a gente vem solicitando nesta casa. Como hoje começamos um novo período, é normal que os requerimentos dos colegas vão se repetindo daquilo que não foi atendido, para ver se nesse novo período possa ser atendido. Eu hoje poderia renovar um requerimento que por 3 vezes eu solicitei aqui nesta casa, 2 como requerimento, e 1 como pedido de informação. E nenhum dos 3 foram respondidos, mas aí cabia a mim, e até alguns colegas, posso aqui citar o nome, o vereador Zeginho, o vereador Daniel, o vereador Luiz Matadouro, fazer uma pesquisa sobre aquilo que a gente vinha solicitando, que no caso eu vinha solicitando, mas a pesquisa fizemos em conjunto. E eu vou usar esse espaço hoje para trazer as informações para vocês, até porque quando da aprovação do projeto, a gente viu algumas defesas de alguns colegas, que eram pertinentes, claro, e talvez o meu entender é que a gente tenha que ter um pouco mais de atenção com aquilo que vem do Executivo. No dia 29 de dezembro de 2021, nós aprovamos aqui um projeto de lei que autorizava o Executivo a usar um crédito especial de 2 milhões, e na época a justificativa era para a aquisição de 2 imóveis. Né? Desses 2 imóveis, apenas um foi adquirido, e eu vou trazer em cima disso alguns fatos para vossas excelências. Nós aprovamos aqui o projeto de manhã, de tarde, ou talvez até de manhã mesmo, infelizmente o sistema não tem um horário, já estava empenhado, já estava... no dia 29, eu gostaria que vocês prestassem bem, vocês vereadores, vocês quem acompanha também de casa, prestassem bem atenção nas datas. No dia 29, fizemos uma sessão aqui pela manhã, aprovando, na época, o crédito. No mesmo dia 29 de dezembro, já estava empenhado na Secretaria de Finanças a aquisição da casa. A nossa lei que aprovamos dizia que ela só teria eficácia a partir de sua publicação. É normal, todo o texto de lei diz isso.
E no dia 30 ela foi publicada. Fizemos a sessão 29, dia 30 a lei foi publicada, mas já estava empenhado no dia 29. E no dia 30 foi feito o pagamento da aquisição da casa através de transferência. Até aí tudo bem, através de transferência. Até aí tudo bem, uma gestão muito eficiente, aprova uma lei e com menos de 24 horas já pagou. Pode acontecer. É de se estranhar, mas pode acontecer. E aí a gente vai ver os casos. No dia 28, véspera da sessão, o prefeito publicou um decreto desapropriando o imóvel e informando que o imóvel era de propriedade do senhor fulano de tal e de sua esposa, senhora fulana de tal. Ou seja, desapropriou no dia 28, aprovou dia 29, empenhou dia 29 e pagou dia 30. Em 3 dias, um tempo recorde, foi feito todo esse trâmite. A gente vai no cartório e descobre que, apesar do decreto dizer que o imóvel é de propriedade de um casal, o imóvel foi ingressado com ação de uso capião no dia 22 de dezembro. Ou seja, 7 dias antes de aprovarmos aqui um projeto, 8 dias antes do pagamento, havia sido ingressado com a ação de uso capião para ter a propriedade do imóvel. A gente sabe que qualquer gestor público pode desapropriar aquilo que, no mínimo, se tenha a propriedade. E apesar de ele ter afirmado no decreto que era de propriedade de um casal, este imóvel não era de propriedade do casal. A ação do uso capião só veio ser encerrada no dia 6/7 de 2022. Aproximadamente 7 meses depois de ter pago, foi que o proprietário que vendeu veio ganhar a propriedade do imóvel. E, para estranhar um pouco mais todo esse imbróglio, toda a ação de uso capião, tanto o município, onde o imóvel está localizado, como o Estado e como a União, são intimados para dizer se tem interesse naquele feito, que é o linguajar que se chama. E o município, tendo pago em dezembro, dia 30, lembrem bem, em fevereiro peticiona no processo, dizendo que não, eu não tenho interesse nesse bem, só tenho interesse em receber o IPTU, e juntou a guia de IPTU. Ora, eu paguei pelo bem em dezembro, e digo em fevereiro que não tenho interesse por esse bem no processo de uso capião. Está aqui a petição do município de Limoeiro, Procuradoria de Limoeiro. Eu pago e digo em fevereiro que não tenho interesse no bem. Está aqui a certidão do cartório do imóvel, dizendo que foi no dia 12/7 de 2022, anotado a sentença para registrar que o imóvel era de propriedade do vendedor de dezembro, que vendeu e recebeu. E ainda por cima, tendo recebido 846 mil reais, ainda disse no processo que era pobre na forma da lei e que não pagaria o ITBI. A gente sabe que se o município tivesse comprado como comprou, obviamente que o município não vai pagar o ITBI, que ele mesmo vai receber. Mas o proprietário que vendeu ao município, que recebeu o dinheiro de uma vez só, disse que não poderia pagar o ITBI. E o município não recebeu o ITBI. Ou seja, o município comprou. Na verdade, eu vou ser mais até além. O prefeito assinou um decreto dizendo que o imóvel a ser desapropriado, que era de interesse público, era de fulano e Beltrana. Não vou dizer aqui o nome, mas todo mundo sabe quem é. E o imóvel não era de fulano e de Beltrana. Eles entraram com a ação de uso capião 7 dias antes para poder regularizar a propriedade e poder vender ao município. Mas, para cumprir os 15% da saúde, fizeram esse ato de diligência e eficiência do serviço público, e em 3 dias resolveram o que em todo canto se dura pelo menos 6 meses. E ainda digo mais,
O advogado que ingressou com a ação de uso capião, né, foi o advogado dos autores da ação de uso capião, foi o mesmo advogado que assinou um parecer jurídico 6 dias depois, sendo favorável ao projeto de lei. Ou seja, ninguém sabia de nada. O advogado não sabia, quando ele pegou aqui o parecer, que ele era advogado do processo de uso capião, e deu um parecer favorável aqui nesta casa para poder fazer a desapropriação e comprar o imóvel. 6 dias, viu, minha gente? 6 dias. Se fosse uma coisa de 2 anos, 3 anos, eita, aquele uso capião ali, eu nem me lembro mais. Mas 6 dias depois, né? E ainda mais, eu paguei 846 mil. 2 meses depois, eu digo no processo que não tenho interesse naquele processo, que não tenho interesse naquele bem. Enfim, eu queria trazer para vocês esses dados. Fiz aqui questão de fazer uma narrativa cronológica. Está aqui. Tudo começou no dia 22 de dezembro e a compra terminou no dia 30. Mais precisamente, eu vou dizer que em 3 dias, vou repetir aqui, em 3 dias, desapropriou, aprovou a lei, empenhou e pagou. Eu queria parabenizar pela eficiência. Acho que é um exemplo a ser seguido, a nível de Estado, a nível de Brasil. E talvez lamentar, não sei o resultado, mas a gente pede o requerimento uma vez, pede o requerimento a segunda vez, pede um pedido de informação, e como a gente não foi respondido, na sexta-feira passada eu fiz esse pedido ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, né? E para que, já que não responde para esta casa, apesar de quem assina o requerimento este vereador aqui, mas é um pedido da casa porque foi aprovado por unanimidade. E já que não responde essa casa, vamos aguardar aí a posição e as respostas do município com relação a esse todo o processo de eficiência ao Ministério Público do Estado. E eu trago isso para vocês porque a gente vem pedindo, vem falando, vem cobrando, e como a gente não recebeu as respostas e fez todo esse apurado e facilmente descobriu isso, a gente tem que informá-los, né, de todo esse trâmite. Dizer que a casa, né, que acho até que já foi dito aqui pelo vereador Zé na sessão passada, a casa que seria desapropriada para funcionar o centro de zoonose e o prédio da vigilância, que era um valor até maior, essa casa não foi comprada, é importante a gente dizer isso, e que foi feito um crédito de 2 milhões, se usou 850 mil aproximadamente, e o restante ficou lá de canto. Então também tenho que dizer essa informação, que tem um débito de aluguel de 30 e poucos mil, mas isso aí é mais fácil de resolver do que uma bronca eficiente dessa daqui. Então, é isso, presidente, agradecer pelo espaço, e se os colegas quiserem, eu posso até disponibilizar uma cópia aqui, da ordem cronológica, para poder, com calma, poderem analisar. A palavra continua facultada. Não tendo mais nenhum vereador que queira... Quem? A palavra, vereador Zeginho. Senhor presidente, vereador Daniel, primeiro secretário, vereador Beto Ortio, segundo secretário, vereador Hilton, vereadora Zélia, colegas vereadores, imprensa aqui presente, assessores e todos aqueles que nos acompanham pela rede social. Iniciar os trabalhos do terceiro período é sempre bem-vindo, porque é sinal que estamos continuando no trabalho, e encerrou sexta-feira e já recomeçamos hoje na segunda-feira.
Essa denúncia que veio agora através do vereador Neto Siqueira é algo que tem que ser visto. É algo que tem que se levar para as autoridades competentes. Porque, dentre de tantos os dados trazidos e datas colocadas, alguma coisa me diz que não vai dar em pizza essa denúncia. Porque, primeiramente, se faz um decreto de desapropriação, tudo bem que é prerrogativa do seu prefeito. Um decreto de desapropriação diz que precisa aquele imóvel com urgência, porque está sendo utilizado como investimento nos 15% exigidos na Constituição Federal, que tem que se gastar 15%. Esse decreto vem a completar essa desapropriação porque ia fazer parte dos gastos dos 15%. E, na verdade, o decreto colocava que o proprietário daquele imóvel era fulano de tal, que por enquanto eu não estou dizendo o nome, porque não tem necessidade, porque a pessoa que vendeu não tem nada a ver com isso. Ele estava lá para vender e compra quem quer e da forma que queira comprar. Mas esse decreto dizia que era de uma pessoa que não era. É uma coisa séria. Mandar um decreto para esta casa ser votado, dizendo que aquele imóvel pertencia a Antônio ou a Manuel, e na verdade esse do imóvel fazia 5 dias que tinha sido dada entrada numa ação de uso capião. O que é ação de uso capião? Um imóvel que tem a posse, mas você não tem registro. E que nada que não tenha registro não pode ser vendido, especialmente à fazenda pública, ao poder público. A documentação tem que estar correta e registrada. Aí você manda para esta casa um decreto no dia 28/12. No dia 29/12 é votado esse decreto. Os discursos, eu me lembro aqui, discursos belíssimos de colegas vereadores, onde dizia que aquilo era investimento, que aquele prédio era, os 2 prédios, era 2 do decreto, que aqueles prédios eram importantes para que funcionasse alguns órgãos do município. E foi votado porque era importante, o dinheiro estava lá. Só que ninguém sabia que aquele imóvel não estava registrado ainda. E não dava nem para culpar nenhum dos 15 vereadores desta casa. O projeto chega no dia 28. No dia 29, porque foi convocada a sessão extraordinária. Não foi marcada correndo porque queria esta casa, não. Foi uma convocação extraordinária pedida pelo chefe do Poder Executivo, para depois não culpar o Legislativo. Nós estávamos aqui para cumprir a convocação. Essa convocação ela tem a legalidade na lei orgânica municipal. O prefeito tem o poder de convocar a sessão extraordinária. E aí convocou e a gente se reúne, acreditando que aquela documentação está tudo certa. Nem se a gente quisesse para pegar uma certidão no cartório, dava tempo. Eu ainda disse, está aí gravado, quem quiser pode pegar a fitazinha, presidente, e autorizar para responder. Eu disse que teria que ter essa documentação em anexo. A documentação do imóvel não estava ali. Mas foi alegado que era urgência, eu fazia isso, eu ia perder o investimento na saúde. E foi votado assim mesmo. Mas dia 28, dia 29 é colocado para votar. E nós, vereadores, fomos ludibriados por informações que não eram corretas, onde dizia que o dono do imóvel era fulano de tal. Porque esse imóvel fazia 5 dias que entrado com ação de uso capião. O autor, o advogado da ação,
foi o mesmo que deu o parecer desta casa, concordando que estava tudo legal. Eu me lembro de uma história que dizia que era bater o pênalti e agarrar. Foi mais ou menos o que foi feito. Bater o pênalti e agarrou, porque o cara que fez a ação de uso capião deu parecer nesta casa 5 dias depois que estava tudo ok. No dia 29, no dia que estava sendo votado nesta casa, foi o dia que também estava sendo empenhado, que foi empenhado esse valor, no mesmo dia. Era voltando aqui e empenhando lá. Foi o mesmo dia que foi empenhado esse pagamento. No dia 30, no outro dia, foi o dia que foi feita a transferência dos valores para a conta do imóvel que está sendo vendido. Para a conta das pessoas que venderam o imóvel, mas não tinham o registro. Que fazia, nesse caso, uns 6 a 7 dias que eles tinham entrado com a ação. No dia que recebeu o dinheiro, fazia 7 dias que tinha entrado com a ação. Aí achou pouco. Em fevereiro, toda a ação, como colocou o vereador Neto Siqueira, de uso capião, as fazendas públicas, municipais, estadual e nacional, elas são citadas para responder se tem interesse naquele imóvel. Apesar do município ter mandado no dia 28 um decreto de desapropriação, no dia 29 ter sido votado na Câmara, no dia 29 mesmo foi empenhado os valores, e no dia 30 foi pago, é porque o município estava muito interessado e precisava desse imóvel, né? Mas em fevereiro, menos de 40 dias depois, a Fazenda Pública Municipal, ela é citada do processo, e ela responde, não é eu que estou dizendo, está lá no processo. Qualquer vereador tem acesso, está lá no processo. Está lá nas contas da prestação de conta das despesas do ano de 2021. Está lá, nem pode tirar, nem pode botar, porque já foi entregue a prestação de conta. E nessa prestação de conta de fevereiro de 2022, tem parecer, um parecer, não foi do procurador que está exercendo como procurador do município, foi de um escritório contratado pelo município, tem um parecer do advogado dizendo que não tem interesse naquele imóvel. Como é que você, em fevereiro, de que não tem interesse no imóvel, que há 40 dias atrás, você faz um decreto legislativo, empenha e paga, e 40 dias depois, diz que o município não tem nenhum interesse naquela casa. E que em seguida, já começaram a fazer reforma na casa, os investimentos que fizeram na casa. E que só no dia 30, só no dia 6/7, mais ou menos, foi que chegou a registrar a sentença de uso capião, dizendo que a partir daquela data, o proprietário é aquele que vendeu há 6 meses atrás. Só em junho, tem uma sentença judicial, que não dá para dizer que foi engano, foi o juiz que deu a sentença, dizendo que a partir daquele momento, o dono era fulano e tal, e podia registrar. Ora, mas o cara vendeu em dezembro, a prefeitura pagou em dezembro. Teve um parecer, o autor da ação de uso capião, foi o mesmo que deu o parecer aqui nesta casa, em fevereiro. Pode um advogado entrar com ação, aí quando intimado o poder público para dar uma posição sobre aquele imóvel, o próprio advogado está tudo certo, parecer, e esse parecer levou a quantos colegas nessa casa a votar confiando no parecer. Quantos no dia 29/12, nessa sessão, votaram nesta casa confiando nesse parecer?
no parecer de um profissional que há 7 dias antes tinha entrado com a ação. Ele entrou com a ação e ele mesmo deu parecer. E a prefeitura adquiriu esse imóvel, usando, segundo a suplementação, recursos que estavam sobrando, que veio para a pandemia. Recursos federais. A suplementação de 2 milhões de reais para aquisição de imóveis, na sua maioria, veio de rúbricas, de valores, no orçamento da Secretaria de Saúde, que veio para gastar com a pandemia. Tiraram esse recurso e compraram uma casa nessa condição. Que até a semana passada, fomos pegar algumas certidões, eu, vereador Neto, vereador Luiz, a gente foi ao cartório para pegar a certidão, para saber quem era o dono, como foi, e a gente se é surpreendido que esse imóvel ainda nem foi registrado. O imóvel foi pago em dezembro e até o momento não foi nem registrado. E para informação dos colegas vereadores, tem alguns impostos de transmissão que é cobrado pelo município, que nesse caso nem se paga. Qualquer um de nós for comprar, qualquer cidadão de Limoeiro for comprar, para transferir tem que pagar. E como o município comprou, nem isso paga. Então eu pergunto, por que não transferiu? Que Deus do mês de 7 de 2022 já podia ter feito a transferência. Então, é algo muito sério. A gente está trazendo a informação para os colegas vereadores, a informação para a população, porque o trabalho que nós temos que fazer é esse, é fiscalizar. E é o que está sendo feito. E foi muito sério porque levou, inclusive, essa casa, pelas informações trazidas, levou a nós errarmos, os vereadores em geral. Votar no decreto, que o dono não era nem do que estava constando lá no decreto, está lá no decreto. Proprietário, fulano de tal, está lá. No decreto, está aí nos arquivos, presidente. Se algum vereador precisar, você vai pegar o decreto e ver que no decreto já cita o nome. Quando na realidade o dono não era dono ainda. É agora. Mas na época da compra, não era. Tem entrado com ação de uso capital. Uma ação, já pensou se essa ação fosse negada? Que tivesse uma sentença contrária, não concordando, e o imóvel já estava pago. Obrigado. A palavra continua facultada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu, em tempo, também quero parabenizar aqui o comunicador Gonçalo Filho pelo seu aniversário. Que Deus proteja de saúde, paz, muitos anos de vida. Marcar a próxima para quinta-feira. Dia 6 de julho. Agradecer a presença do vereador Hilton, vereador Beto, vereador Zósimo, vereador José Higino, vereador Luiz, vereador Neto Siqueira, vereador Juarez, Marquinho, Zélia, Enildo, Robertinho, Inácio, os assessores aqui presentes, a imprensa, e desejar uma boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, Deus quiser. Às 15 horas na próxima quinta-feira.